Parte 3. Eles deveriam querer. 25 de agosto de 1975. Você já leu as palavras do Evangelho desta manhã, dirigida por mim a Pedro? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do mundo inferior não prevalecerão sobre ela. Nestas últimas palavras, as portas do mundo inferior não prevalecerão, a luta tremenda e gigantesca, a colisão contínua, o choque inevitável dos poderes do bem contra os poderes obscuros e misteriosos do mal é claramente indicado. Mas se você não acredita mais em mim, a palavra eterna de Deus, com que coragem você ainda ousa pregar em meu nome? Ou se eles não acreditam, ou mesmo duvidam fortemente daqueles que são designados para formar e treinar meus futuros padres de amanhã, o que se pode pensar de amanhã? Uma árvore ruim pode produzir bons frutos? Como repugna ao meu coração misericordioso a visão das ruínas espirituais que se realizam nos seminários, conventos, famílias religiosas. Mas como posso evitar a ira justa de meu pai? Ah, sim, meu filho. O deslizamento de terra é um ato. Sua descida esmagadora será tremenda. Em um exército em guerra, se os oficiais, em vez de observar e fazer de tudo para descobrir os movimentos do inimigo, dormem e se divertem, a derrota é inevitável. Na minha igreja, a batalha é travada em todas as frentes. Nem todas as sentinelas estão vigilantes. Aqueles que deveriam vigiar dormiram demais. Não se faz uso dos grandes poderes dados aos meus sacerdotes. Infelizmente, muitos se encontram em tal estupor que duvidam fortemente de seu despertar. Satanás governa. Não se acredita, filho, na evidência, porque se vive superficialmente. Bastaria meditar, refletir um pouco sobre o que está acontecendo na igreja e no mundo, para chegar à conclusão lógica de que o que está acontecendo no mundo não é fruto de tabus, mas do príncipe das trevas e seus seguidores. Nenhum peso foi dado às minhas muitas intervenções. As sugestões de minha mãe não foram devidamente atendidas em suas numerosas intervenções para indicar aos cristãos e aos sacerdotes em particular o caminho para deter a ação assassina de Satanás e seus seguidores com oração e mortificação. As muitas lembranças do meu vigário não eram válidas. Pelo contrário, houve mais materialização, hipocritamente falando de renovação. Nenhum filho. A única renovação possível é uma conversão verdadeira e sincera. Satanás, com orgulhosa arrogância, governa, e muitos de meus ministros insensíveis não percebem ou fingem não notar. Até, por muito tempo para vir, reza, repara, oferece-me teus sofrimentos, ama-me, filho. Você está em meu coração misericordioso. Você, a gotinha d'água, será absorvida no oceano infinito de amor do meu coração, aberto para a salvação de todos. Eu te abençoo. Amigos e corredores, 26 de agosto de 1975. Eu lhe disse que tudo me pertence, o mundo visível e o invisível. Tudo e todos pertencem a mim. Tudo foi feito por mim, e sem mim nada foi feito do que existe. Mas de uma maneira muito particular, como já lhe mostrei, meus sacerdotes me pertencem. Os sacerdotes, eles são meus corredentores, investidos de poderes misteriosos e sobrenaturais. Eles devem ter relações de grande intimidade comigo, não servos, mas amigos, como os chamo. Meu filho, poucos padres compreenderam o significado deste dom, da minha verdadeira amizade. Há, portanto, poucos sacerdotes que são conscientemente responsáveis
pela necessária e insubstituível solidariedade de fé e amor que deve existir entre o Mestre e Salvador e seus amigos e corredentores. São poucos os que entenderam que entre mim e eles deve haver uma troca mútua de forças e energias. Eu me dou inteiramente a eles, e eles devem se entregar exclusivamente a mim. Se esse intercâmbio absolutamente essencial e insubstituível falhar, há a morte espiritual de meus ministros. E morte significa podridão, que infecta e perde almas. Muitos parecem não perceber as consequências que se seguiram. Uma vez que o sangue vital é interrompido, meu ministro, de meu amigo e corredentor, torna-se um aliado de Satanás, torna-se como um demônio e realiza as obras dos demônios. A insensibilidade de muitos dos meus ministros perante o escândalo da rejeição de Deus, perante o escândalo da apostasia universalizada, a passividade com que testemunham a perdição de tantas almas, são verdadeiramente uma ferida dilacerante no meu coração misericordioso. Você vai me dizer que muitos estão se movendo. Eles se inquietam, mas não se movem na direção certa. Pelo menos sentiram a necessidade de me pedir sua conversão, o que não nego a nenhum daqueles que a pedem com sentimento de fé viva e humildade sincera. Eles não me amam. É verdade que não faltam sacerdotes santos, mas são poucos. Faltam bons confessores e diretores espirituais. Meu filho, eu poderia fazê-lo compreender plenamente quantas almas mal vivem, vivificando como plantas doentes. Eles ficam amarelos por falta de direção espiritual esclarecida. Mesmo nos conventos, entre as almas consagradas, falta uma direção espiritual válida. Há almas que, se fossem bem dirigidas, teriam alcançado os mais altos níveis de santidade. Quem não ama permanece na morte. Muitos dos meus padres estão na morte porque não me amam, porque não queriam me conhecer. São João diz: ele veio entre seu próprio povo, mas os seus não o aceitaram. Mas que meus amados não me recebam em seus corações. Isso, meu filho, é um pecado enorme. Que o amor seja respondido com frieza e injustiça é uma grande ferida que incessantemente se inflige ao meu coração misericordioso. Fui expulso quando ainda estava no útero. Continuo sendo afugentado pelos meus ministros, escolhidos com amor infinito. Por dignidade e poder, coloquei meus sacerdotes acima das próprias hostes angélicas. Eu confiei na vontade deles. Eu lhes concedi o poder divino de perdoar pecados, de transubstanciar o pão e o vinho em meu corpo, em meu sangue, alma e divindade. Quem poderia imaginar que meu amor tinha ido tão longe? Meu filho, ama-me tanto para reparar tão monstruosa ingratidão. Dá-me tudo de ti, com o que tens, com o que és. Repara, filho, repara os incontáveis Judas que me traem todos os dias. Aceite sofrer. Meus ministros vagam no escuro, culpados de ignorar o que encontram. Eles não assumiram com responsabilidade consciente as inúmeras intervenções de minha mãe. Deviam, com clareza inequívoca, conscientizar os fiéis. Em vez disso, a presunção, o orgulho, o respeito humano, a credulidade o cegaram. Aqui deve ser incredulidade. Que hemorragia de almas consagradas! Quantos Judas ainda haverá? Quanto sangue será derramado? Quanto tempo tiveram? Quantos acontecimentos testemunharam? A Revolução Espanhola, a perseguição nos países onde reina o comunismo, não fizeram nada ou muito pouco.
A crise de fé os materializou, a ponto de não poucos terem perdido o sentido cristão da vida. Como podem estes meus sacerdotes, que apesar de tudo que quero salvar, treinar almas contra Satanás, se tornaram risos de Satanás? Ignoraram os repetidos apelos do meu vigário na terra. Não amam o meu vigário. E como podem educar as almas ao amor do meu vigário, ao meu amor? Filho, que desolação! Rezai, reparai, aceitai sofrer pela salvação destes meus ministros. Eu te abençoo, meu filho, me ame. Silêncio e oferta, 27 de agosto de 1975. Meu filho, vou repetir para você pela segunda vez. Tente se convencer disso e não duvide. Quando você ora, quando você escreve o que eu lhe digo, Satanás faz tudo o que pode, não apenas para distraí-lo e distraí-lo de sua ação, mas para torná-lo impaciente e, se puder, orgulhar-se. Satanás pecou de orgulho. Em orgulho ele está e permanecerá para sempre. Devemos vencê-lo com a virtude oposta, a humildade. Se você esta noite, em vez de ficar impaciente, tivesse concretizado com o ato de humildade, o silenciar, aceitar, sofrer e oferecer, teria derrotado Satanás com a mortificação do seu eu. O ego é orgulho, e Satanás, aborrecido e humilhado, depois de um tempo, ele teria desistido de sua presa. Neste caso, a presa era você, porque ele estava mirando em você, usando você. Eu disse humilhado, porque nada o mortifica mais do que um ato de humildade. A vergonha de ser espancado por um homem, inferior a ele por natureza, o exaspera e o fere. Quão grosseiramente errados são aqueles que, materializados e, portanto, cegos, em nome de sua personalidade, isto é, de si mesmos, um caixote de orgulho, vaidade e presunção, favorecem e aumentam essas paixões, favorecendo Satanás em sua ação destrutiva e devastadora na alma. O príncipe da mentira faz o que é, na realidade, fraqueza acreditar na força, e na fraqueza, o que é a força. Assim, muitas almas são empurradas para a sua ruína. Tu, filho, bem podes tocar com a mão a tua preguiça e ver a tolice de quem tão facilmente se deixa apanhar numa armadilha. Mas não faltaram minhas advertências, não faltaram exemplos meus e de minha e sua mãe, os exemplos dos santos. A virtude básica. Não te disse, aprende de mim que sou manso e humilde de coração? Custa mais e exige mais força mortificar a si mesmo do que realizar qualquer outra façanha. Satanás pecou por orgulho induziu o homem a pecar. A vitória do homem é derrotar Satanás com a arma poderosa e eficaz da humildade. A humildade é a virtude básica, fundamental. Sem ela não há progresso espiritual. Sem ela é impossível construir o reino de Deus nas almas. Pense, medite, reflita quão grande é essa virtude. Satanás teme os humildes, porque sempre é derrotado pelos humildes. Meu filho, vosso Jesus, oceano infinito de amor, tem sede de amor, mas os homens, tornados pesados pela matéria em que estão imersos, já não podem me ver e compreender, muito menos me amar. Ama-me, filho, ama-me e ame-me pelos muitos cristãos que não me amam, por muitos e tantos padres que não me amam, profissionais materializados dos valores da minha redenção. Eu te abençoo. Amor e ódio, 9 de setembro de 1975. Meu filho, se sou o amor que por natureza tende à união, Satanás é ódio, ódio nascido
da sua soberba e que leva à divisão. Do amor vem a humildade, da rebelião de Lúcifer vem o ódio. A humanidade, desde sua queda, conhece o amor de Deus que se derrama sobre ela. Igualmente conhece o ódio de Satanás. Caim, deste ódio, foi o primeiro embriagado, a primeira vítima. O ódio é expelido como uma fonte perturbada sem descanso. Ai dos homens que não sabem tomar cuidado. Deus salva os homens de boa vontade com amor. Satanás os perde com ódio e divisão. Deus transforma o homem. De selvagem o faz humano. De humano o faz cristão, isto é, filho de Deus, elevando a sua natureza divina, consortes divinae naturai. Lúcifer também tende a transformar o homem em um demônio de orgulho, ódio e rebelião. Os frutos preciosos do amor de Deus são a fé, a esperança e a caridade. Deles derivam o respeito pela liberdade pessoal e social, o respeito pela justiça que une e aproxima os homens e que torna a peregrinação terrena mais serena e mais desejável. As injustiças pessoais e sociais, a escravidão, a exploração e a opressão nascem do orgulho, do ódio e da divisão que exasperam as mentes dos indivíduos e dos povos ao ponto do desespero. Frutos da fé, da esperança e do amor são a paz nas consciências, nas famílias, a paz entre os povos. São os justos, os santos, os bons, que tornam os homens civis e ajudam o florescimento da verdadeira arte, da boa arte, que não perverte, mas que ajuda o homem em sua ascensão para a conquista do bem, do verdadeiro, da beleza. Os frutos do orgulho, do ódio e da divisão são a violência, as guerras, a degradação da natureza humana, a corrupção em todos os setores, a perversão da arte em pornografia e sensualidade. Na mais densa escuridão. Tudo isso, meu filho, é claro, claro. Experiências próximas e distantes são uma confirmação disso, mas os homens são fáceis de esquecer. É como se uma cortina de neblina densa descesse sobre a humanidade. Então ela está tateando na mais densa escuridão. Muitos dos meus sacerdotes também estão tateando nesta escuridão. Com quanto dano e perigo para a salvação de tantas almas, é fácil de entender. Você não pode compreender e abraçar com sua mente a imensa quantidade de mal que minha igreja sofre. Divisões, rancores, até ódio. Divisões nas paróquias, divisões e dissensões nas ordens e congregações religiosas, nos conventos, rebeliões abertas, rasgam meu corpo místico. Uma corrente lamacenta que flui do inferno para a terra, numa regurgitação fervilhante de heresias, obscenidades e escândalos, violência, injustiças privadas e públicas, faz estragos nas almas, inclusive nas consagradas. Ah, sim, os homens de hoje não são melhores do que os homens pré-diluvianos. As cidades de hoje não são melhores que Sodoma e Gomorra. De nada adiantaram as muitas advertências. De nada serviram as muitas intervenções minhas e de minha mãe. As muitas punições parciais foram inúteis. Os homens deste século encheram a medida, endureceram seus corações na iniquidade, e a punição total já teria ocorrido se não fosse a intervenção de minha mãe e sua mãe, por sua interposição entre você e a justiça divina. E se não houvesse as almas vítimas, corajosas, generosas, heróicas, para se sacrificarem como lâmpadas vivas diante de meus altares,
Os habitantes da corrupta Nínive creram e se arrependeram dos apelos ameaçadores do profeta, e assim foram salvos. Mas os homens desta geração perversa, que rejeita a Deus, não ficará imune aos castigos da justiça divina. Eles não prevalecerão. Sim, os justos verão que Deus é fiel às suas promessas. Verão como meu Pai, mesmo em sua justiça, iluminará seu projeto de amor para a salvação da humanidade e da minha igreja. Eu te abençoo, meu filho. Ama-me e oferece-me os teus sofrimentos. Lembrai-vos que o meu coração misericordioso é inesgotável nas suas riquezas e arde de desejo de as poder dar a vós. Veste o terno. 11 de setembro de 1975. Volto, filho, a um discurso que já lhe fiz, mas sobre o qual é preciso parar muitas vezes a mente para pensar e meditar, para depois pensar e meditar novamente. Pretendo referir-me à renovação do santo sacrifício da cruz, perpetuamente continuado na Santa Missa. Você sabe como poucos sacerdotes se aproximam do altar para realizar a ação 3 vezes santa, com espírito de fé e graça devidos. Não falamos daqueles que profanam sacrilegamente o meu corpo, o meu sangue, e que não são poucos. Falamos ainda daqueles que se preparam para vestir as vestes sagradas com a facilidade e com a mentalidade dos trabalhadores que, antes de iniciarem o seu trabalho manual diário, vestem o macacão conversando sobre isto e aquilo. Sem um pensamento de recolhimento, eles prosseguem para a celebração do rito sagrado, enquanto sua mente corre para as coisas mais estranhas. Chegam à consagração, longe de perceberem que naquele momento o prodígio dos prodígios se repete em suas mãos. A encarnação de mim, a palavra de Deus, se cumpre. Et verbum caro factum est. Não percebem que em suas mãos, naquele momento, provocam a intervenção simultânea da Santíssima Trindade. Minha mãe, com seu Fiat, provocou a intervenção simultânea do Pai, que nela criou a alma humana de mim, Verbo, que me uniu à alma criada pelo Pai, do Espírito Santo, causa eficiente da minha concepção virginal no seio puríssimo de Maria. A partir daquele momento, eu era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nas mãos do sacerdote celebrante, no momento da consagração, renova-se verdadeiramente o mistério da encarnação. Muito poucos dos meus sacerdotes pensam sobre isso. Com essa fé, essa convicção vivida, removida, fica claro porque o dote do padre celebrante realiza a mais sagrada de todas as ações, como o trabalhador faz seu trabalho comum. O padre torna-se um comerciante, só isso. Em seu rosto você não verá um único sinal de compunção e lembrança. Assim, com a mesma indiferença nauseante, vai-se até o fim, até a comunhão, obrigando-me, a vítima, a sofrer o sofrimento atroz da cruz. Amor rejeitado. Meu filho, fere meu coração misericordioso mais agudamente a atitude apática de meus padres, do que a ofensa irada de meus padres que costumam me tratar assim. É o amor que atinge uma barreira de frieza, de indiferença. É o amor rejeitado, apesar de todas as graças, dado gratuitamente e sem nada devido. Eu não entro em detalhes para falar sobre todos eles, as indelicadezas e licenciosidades que eles levam comigo e que tomam cuidado de não se apegar a tantas outras pessoas ditas importantes no mundo.
tanto comigo tudo é lícito. Eles me veem e me olham como uma vaga e distante memória histórica, culpada de ignorar a realidade viva, da qual eles têm uma parte tão importante. Se mesmo teoricamente admitem que o santo sacrifício da missa é o próprio sacrifício da cruz, praticamente o negam com um comportamento que revela a ausência de fé, esperança e amor. Filho, que oceano infinito da minha série de profanações, de traições, de trevas espirituais. Oh, se os meus sacerdotes fossem todos animados por uma fé viva, por um amor ardente, quando me seguram em suas mãos, que rios de graças poderiam arrancar de meu coração misericordioso, e por eles e pelas almas que devem alimentar, porque muitos dos meus sacerdotes são tão distantes e obstinados, tão relutantes aos meus repetidos convites à conversão. Orgulho, presunção, vaidade, impureza. Quantos estão perdidos? Eles, o Story Coreden. Pois eu vejo que é isso. Que terrível tormento seu inferno. Eles eram os distribuidores e guardiões dos frutos da minha redenção. Eles, os amigos, os queridos amigos, não quiseram me conhecer. Seu trabalho em meu corpo místico foi estéril, por terem extinguido a fé em seus corações, por se recusarem a me seguir no caminho da cruz, por terem quebrado a unidade do meu corpo místico, movido pelo amor. Filho, você deve ter notado a insistência com que volto a esses temas dolorosos. É urgente colocar uma situação muito dolorosa na devida luz, pois quando o deslizamento de terra começa sua ação destruidora, quando se conhece a ação rigorosa da justiça de meu Pai, é claro que não faltaram advertências, intervenções e lembretes, de muitos despercebidos, para evitar o cristianismo dos males indescritíveis que o aguardam. Para evitar no cristianismo os males indescritíveis que o aguardam. Ainda é necessário saber, sobretudo do bem, que o Pai, mesmo no rigor da sua justiça, é sempre movido pelo amor, porque Deus é amor. Deus não quer que o pecador morra, mas quer que o pecador se converta e viva, não tendo os homens, e também muitos dos meus sacerdotes aceitaram os repetidos convites à conversão, não tendo estimado os castigos parciais, permitido e desejado chamá-los de volta à realidade, a ira divina irromperá sobre eles. Eles apagaram Deus de seus corações. Em sua ignorância, eles dizem que Deus não existe, e Deus eliminará os frutos de sua tolice e orgulho da face da terra. Meu filho, reza e faz rezar. O deslizamento de terra está em andamento.